fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também, basta-me a graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Ser mais que vencedor. Oh, vencedor em Cristo. Boa noite, a paz do Senhor. Que o Senhor nos conceda a graça, né, meus irmãos? Que assim como esta belíssima canção, Espinhos, o Senhor nos conceda graça ao passar por todas as provações, por todas as lutas, as dificuldades. Que o Senhor nos conceda graça para que nós, como seus filhos amados, possamos realmente fazer aquilo que está dentro dos projetos dele, dos seus planos. E ainda que não venhamos compreender, como diz a canção, não venhamos compreender os espinhos, ainda que não venhamos compreender as lutas, as provações, as dificuldades, que o Senhor possa realmente falar aos nossos corações e nos ajudar em meio às provas. Aliás, este é o tema do nosso estudo de hoje. Ainda na sequência, né, em Tiago, estamos estudando Tiago. Abre aí a tua Bíblia para acompanhar Tiago capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 12 ao 15 e depois, se houver tempo, nós iremos avançar. Mas, por enquanto, iremos falar exatamente sobre esse assunto, provações e tentações. Nós, como servos de Deus, enfrentamos muitas provações, mas também enfrentamos tentações. Então nós precisamos entender de onde vêm as provações e de onde vêm as tentações. Qual a razão de ser da provação e a razão de ser da tentação. Então vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 12 ao 15.
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós queremos te exaltar nesta noite pelas tuas infinitas misericórdias, porque sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle de nossas vidas, o Senhor conhece cada um de nossos passos, mas nós também, ó Deus, somos chamados a confiar em Ti, a descansar no Senhor, a enfrentar as provações, a vencer as provações no poder e na graça do Senhor, no poder do Senhor, na graça do Senhor, como o Senhor falou ao teu servo, o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Da mesma forma, nós sabemos que a graça do Senhor, ela nos basta, ela que nos capacita a seguir em frente diante das lutas e das provações e caminhar para que recebamos a coroa da vida, como promete aqui a tua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante, porque Tiago, como a gente vem falando, ele escreve de forma sapiencial, ou seja, o estilo da carta da Epístola de Tiago é uma carta, uma epístola que tem um estilo de sabedoria, né? Muito parecida com Provérbios, com Eclesiastes, tem a semelhança com esses escritos e também traz-nos ensinos assim, práticos, né? Tiago é muito prático nas suas orientações, ele trata de forma prática tudo aquilo que ele vai trazer aqui, e aí ele vai falar aqui no início dessa carta, né? Aliás, no versículo 12, a respeito de provação, mas já preparando, né, para entrar no assunto que é a tentação. E aí nós vamos poder, inclusive, falar um pouco a respeito dessa diferença que existe entre provação e tentação. Lembremos que logo no início da carta, logo após a saudação, no versículo 1, no versículo 2 ele já começa a falar: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. Então, a provação, como ele diz aqui no início, na verdade, tem como objetivo nos fazer perseverantes, nos amadurecer, nos fazer completo, para realmente trabalhar nosso caráter. Deus está agindo assim. Ele volta ao tema da provação no versículo 12 e depois, logo no versículo 13, ele já entra com o assunto da tentação. Primeiro detalhe que a gente percebe aqui nessa aplicação bem prática, né, no escrito prático aí de Tiago, é que ele diz que o homem que consegue suportar com perseverança, como ele falou lá no início, esta provação, ele é bem-aventurado. Ele vai usar esse termo que é Makarios, no original ali em grego, Makarios. Essa expressão Makarios, ela é muito utilizada em toda a Bíblia. Jesus, né, no Sermão do Monte, a gente viu ali que ele usou em várias frases, né, várias vezes ele usou: bem-aventurado os humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurado os humildes, os mansos, limpos de coração, os pacificadores que têm fome e sede de justiça, bem-aventurado até mesmo quando vos perseguirem. Então, bem-aventurado quer dizer feliz. E
E é interessante que quando Jesus diz bem-aventurado os que choram, né, isso é completamente fora dos valores humanos. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurado os mansos, bem-aventurado os humildes, é completamente na contracultura deste mundo, deste século, dos valores mundanos. Da mesma forma, nessa mesma linha, Tiago está falando algo que é totalmente fora dos valores deste mundo. Olha, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ninguém gosta de ser provado. Lá no início ele diz, tente por motivo de toda alegria, ou seja, de bem-aventurança, né? É a mesma coisa que ele está dizendo. Tenha por motivo de bem-aventurança, de ser feliz o passados por provações. E aqui ele está dizendo que mais do que isso, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança, que ele consegue vencer a provação no meio das dificuldades, nos meios das lutas. Quantas provações nós não temos passado? Se a gente for olhar as nossas vidas, muitas provações a gente passa. Essas provações podem ser vistas por muitos como até ataques do inimigo, do diabo. Alguns podem pensar, não, essas provações são por causa de pecado na minha vida, são por causa de desobediência, são por causa de isso ou daquilo. Pode ser. Certamente o diabo ele lança suas setas, muitas vezes é a nossa desobediência que nos leva a passar por provações, muitas vezes é atitudes erradas, muitas vezes nós estamos colhendo aquilo que nós fazemos errado, sim, mas em muitas ocasiões não tem nada a ver com isso. Muitas vezes essas provações, na verdade, são apenas, vamos dizer, experiências permitidas ou até mesmo lançadas, direcionadas pelo próprio Deus. Direcionadas, sim. Nós temos que entender isso. Deus, ele na sua soberania, permite e até nos envia provações para que a gente possa crescer. A gente já falou sobre isso quando nós citamos lá no início do nosso estudo acerca de pessoas como Jó, homem temente a Deus, justo, íntegro e passou por provações. José, que era ali dos filhos de Jacó talvez o mais obediente, mas ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas é interessante que quando José conversa com seus irmãos, ele diz, vocês me enviaram para cá, mas Deus me enviou para cá. Interessante que ali você vê tanta soberania como a responsabilidade humana andando juntos, andando juntos assim. Vocês que me venderam, vocês que me quiseram se livrar de mim, mas Deus me enviou para cá para me preparar e para fazer tudo. Ou seja, tudo estava dentro do plano soberano de Deus. Então, as provações, elas certamente têm um objetivo. E muitas das provações pelas quais eu e você passamos, nós não vamos ter a resposta hoje. Nós muitas vezes não vamos compreender agora. Isso vai ficar para o futuro. Talvez a resposta será daqui a alguns anos e a gente vai compreender o motivo de ter passado por essas provações. Pense em alguma provação que você passou alguns anos atrás. Isso talvez naquele momento tenha sido difícil, tenha sido ruim, tenha trazido talvez angústia à sua alma, mas hoje você sabe que passar por aquela provação te deixou mais forte. Como lá no início, dos versículos 4 que diz que ela tem ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Capacitou a enfrentar outros momentos de provação. Quando a gente passa, por exemplo, provação na área financeira, isso para a gente pode ser muito difícil, mas depois de algum tempo, quando a gente passa e supera essa provação, e vem uma outra provação depois de alguns anos, a gente já está bem preparado para lidar com aquela provação, a gente já sabe economizar, usar com cautela e etc. A gente já sabe, então isso nos prepara. A aprovação ela vai nos dando um crescimento. Então por isso que é bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Por quê? Porque infelizmente
Em meio às provações, alguns sucumbem. Em meio às provações, alguns desistem. É só lembrar, por exemplo, daquela parábola do semeador, quando Jesus disse: a semente ela foi semeada e parte da semente caiu em chão duro, parte da semente caiu entre pedras, parte caiu entre espinhos. E ele lá na revelação, ou seja, na interpretação da parábola, ele vai dizer que aquelas que caíram sobre as pedras, na verdade, cresceram rapidamente, mas não tiveram raiz, e aí as provações desta vida sufocaram e ela então pereceu. Infelizmente, algumas pessoas, por causa das provações, acabam não conseguindo, não ter estrutura, aí vê o sol e queimou, porque ela não perseverou. Mas olha o que ele diz aqui, Tiago. Bem-aventurado, ou seja, feliz, assim como é bem-aventurado o humilde, o manso, que tem fome de ser justiça, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Essa expressão idiomática ela é comum. Em Apocalipse vai aparecer isso também, né? Numa das cartas das igrejas, há a promessa de receber ao que perseverar, eu darei a coroa da vida, ao que perseverar até o fim. Então, quer dizer, essa perseverança, ela é algo extremamente importante. Veja que Tiago enfatiza esse fato da responsabilidade do cristão ser perseverante, dele passar pelas provas, mas perseverar e não desistir, como na questão daquele que pede, né, com sabedoria, ele pede sabedoria a Deus, olha, mas peça com fé, em nada duvidando, ou seja, tem que perseverar, ele tem que ter fé, ele não pode ser como um homem que é levado de um lado para o outro como a onda do mar, né, impelido e agitado pelo vento. Ele não pode ser inconstante, de dobre ânimo, né, duas almas, dividido, não, ele tem que perseverar. O cristão ele precisa perseverar diante das provas. E ele tem como perseverar, porque ele tem alguém a quem socorrer. E a aprovação é tão importante, as provações na nossa vida, porque muitas vezes nós nos esquecemos, quando as coisas estão indo muito bem, às vezes a gente relaxa, às vezes a gente anda com, né, vamos dizer, relaxadamente, sem preocupar, às vezes sem orar, sem buscar a Deus, e aí Deus permite que a gente passe por uma provação para que a gente busque a Deus, para que a gente ore. Qual é o momento que a gente mais ora? Vamos ser sinceros, quando a gente está passando por provas muito grandes, aí é que o cristão mais ora, né? Quando está tudo bem, geralmente a gente esquece, a gente se acomoda. Vamos ser sinceros, nós somos assim, eu sou assim, você é assim. Sabe, a gente fica tão acomodado e vai levando a vida, vamos dizer assim, às vezes, né, na maré mansa, ou empurrando com a barriga. Muitas vezes a gente usa até essa expressão, mas quando a gente está passando por provação, é naquele momento que a gente faz campanha de oração, às vezes ora, fica até, né, chora. Então, isso para nós é crescimento espiritual, a gente busca Deus, e aí qual é o resultado? Aquele que depois disso é provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E é interessante, aqui como as palavras de Tiago são colocadas. Isso nos mostra que o receber a coroa da vida não é um tipo de uma recompensa baseada no seu mérito. Não é porque você simplesmente lutou com as suas próprias forças, não. Olha como é que ele diz: receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu, então é uma promessa de Deus, aos que o amam. E João deixa claro, né, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quer dizer, nós perseveramos, mas porque Deus nos amou e por isso nós o amamos. Isso está relacionado ao amor, né? Isso está relacionado. Então, quando você pega toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, a gente sabe que Deus prometeu a sua coroa, a coroa da vida, a vida eterna, né? E certamente a coroa da vida, o significado dele, isso é esse, a vida eterna, a perseverança de estar com Deus para sempre, é pelo fato de que nós o amamos. Por quê? Somente porque ele nos amou primeiro. Nós fomos chamados para ter este relacionamento com ele. Agora,
depois dele falar novamente sobre provação, e aí é como se tivesse, né, é interessante que o William Hendricks entende assim, que é uma preparação para entrar no assunto da tentação. E aí, quer dizer, você deixa o fato de provação de um lado e agora você vai entrar em outro aspecto dessa luta. A provação é algo que Deus traz a nós, coloca em nossas vidas para nos moldar, para nos preparar, trabalhar no nosso caráter, como a gente já viu, nos tornar perfeitos, íntegros, né, perseverantes e vencer. Mas existe um outro lado das lutas, que é a tentação. Mas aí veja que ele vai trazer um contraste e diferenciar para que a gente entenda. Olha como é que ele começa. Ninguém, ao ser tentado, e agora não é provado, mas tentado, diga, sou tentado por Deus. Interessante como é que ele começa falando, né? Ninguém diga, sou tentado por Deus. Por quê? Porque às vezes, infelizmente, quando nós passamos por tentações, às vezes nós chegamos a culpar os outros e até mesmo a Deus. Um exemplo clássico, quando os primeiros pais, os nossos pais, Adão e Eva, foram tentados e caíram. A quem eles culparam? Eles reconheceram o seu erro? Eles reconheceram pecadores? Não. Deus primeiramente procurou quem? Adão. E qual foi a resposta de Adão para Deus? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Você vê, estava sozinho, triste ali no Éden. Deus deu a Eva e ficou feliz. Esta é finalmente osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ficou todo feliz. Aí depois, quando ele caiu, cometeu o pecado, desobedeceu a Deus, Deus falou com ele e disse, mas a mulher que o Senhor me deu, ele me trouxe o fruto e eu comi. Aí a Eva perguntou, a Eva foi a serpente. Então, cada um foi colocando culpa no outro. Aí a serpente, né, como alguém disse, a serpente olhou, não tinha mais ninguém para culpar, a serpente ficou calada. Até porque Deus não falou nada com a serpente. Obviamente, né, a serpente ali, que simbolizando Satanás, foi tentador, né? Trouxe o pecado e o apresentou ao ser humano. Mas a questão é, a culpa é de Deus? Aqui é interessante que toca num assunto que é ventilado em toda a história humana, durante a história. É um assunto assim que se discute muito ainda hoje, que é o tal do problema do mal, ou a origem do mal. Deus, ele que trouxe o mal. Deus é o autor do mal. A gente vai discutir isso nesses versículos aqui, a gente vai perceber isso. Tiago, falando a respeito disso, ele vai falar sobre o problema aqui. Ele vai mostrar, e inclusive quando chega no versículo 16 a 18, ele vai dizer algo que é totalmente contrário à ideia de que você pensa que o mal nasceu de Deus, até porque ele vai dizer, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda bondade, todo dom perfeito são do alto, lá do alto. Então, ele vai dizer que o que vem de Deus é coisa boa, não vem coisa ruim. Mas é interessante esse problema do mal, porque esse problema do mal é discutido há muito tempo. Aliás, uma das acusações que ateus, agnósticos, têm para com o cristianismo é, bom, se vocês cristãos afirmam que Deus é tão poderoso, que criou este universo tão maravilhoso, tão perfeito, e Ele é tão perfeito assim, e Ele é tão bondoso, além de poderoso, o onipotente Criador de todas as coisas, e Ele tem todo o poder, e Ele é tão cheio de amor, cheio de graça, e é tão maravilhoso. Porque existe tanta maldade e injustiça nesse mundo? Porque Ele permitiu que o mal viesse ao mundo? São perguntas que realmente deixam-nos, assim, às vezes, sem respostas. Mas existe a resposta. Na palavra de Deus, obviamente, existe uma resposta. Nós podemos ter a certeza de que, obviamente, Deus sendo Criador, Deus sendo realmente aquele que cria todas as coisas e também é bondoso, poderoso, Ele poderia, sim, mas veja só, quando nós falamos a respeito disso, nós podemos entender que
Deus ele está no controle do universo e que se hoje existe maldade é por causa do pecado. Aliás, se você for lá em Gênesis, você vai ver que o pecado entrou no mundo, na humanidade, e daí que o mundo, né, temos pecado, o pecado passou a todos os homens, e aí que começou a surgir a injustiça, a maldade, né? Logo o homem foi expulso, depois já aconteceu o primeiro assassinato. Então tudo isso tem origem na maldade. E a pergunta que muitas vezes é essa, as pessoas às vezes fazem esse tipo de pergunta como se fosse uma armadilha, mas se Deus é todo poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, então Ele criou o mal. Bom, mas nós temos que ser sábios ao responder isso aí. E entender que é o seguinte, a tentação, ela não tem origem em Deus. O mal, ele com certeza teve uma origem não em Deus, mas algo que vai além de Deus. Porque como ele, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, são do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, quer dizer, as coisas boas, tudo que é bom vem de Deus. Mas muitas vezes é que a gente não entende as coisas que acontecem. Por exemplo, alguns lutas, guerras, provações, como nós já falamos, entendemos isso como sendo mal, mas certamente nem sempre é mal. Parece que é mal, mas não é totalmente mal, porque como diz Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembramos novamente daquilo que José, e essa história de José lá no Egito é uma história maravilhosa, porque ela é como se fosse uma ilustração perfeita disso. Quando muitas vezes o mal vem, ou aparentemente sendo mal, que na verdade é uma provação, é na verdade algo que vem para querer de repente trazer luta, na verdade é transformado em bem. E exatamente foi o que aconteceu. Os irmãos José o venderam, o que eles fizeram foi errado, inclusive eles são responsabilizados, lá o texto não deixa claro que eles foram responsáveis. José fala, vocês me venderam, vocês intentaram mal, mas Deus intentou bem. Olha só, eles intentaram mal, mas Deus intentou bem. Então, portanto, muitas vezes o mal, né, coisas que parecem ser más, na verdade, são coisas que vêm para o bem, porque muda, transforma, nos ajuda. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Por quê? Porque Tiago aqui, ele está deixando claro a fonte da tentação. Apesar de que a gente pode, às vezes por uma atitude equivocada, culpar a Deus, ele deixa claro que não é o Deus. E olha que interessante, a gente sabe, em toda a Bíblia vai falar isso, principalmente no Novo Testamento, que o tentador, a Bíblia, claro, fala isso, que o tentador é o diabo. Inclusive o termo diabolos, diabo vem de diabolos, aquele que lança em rosto, é aquele que acusa, o acusador, o tentador. Ele tentou Jesus no deserto, ele vai nos tentar várias vezes, mas aqui Tiago não vai colocar a culpa nem em Deus, nem no diabo. Ele vai deixar claro, olha, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Então diretamente ele diz, não é Deus o culpado da tentação, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E agora ele vai dar uma resposta que é importantíssima e que a gente tem que parar para entender. Ele diretamente diz, não é Deus. E indiretamente, vamos dizer assim, ele não nos permite colocar toda a culpa no diabo, apesar de que o diabo tenta. Mas nesse caso aqui ele vai dizer que as tentações ou a tentação, primeiramente ou primariamente, tem origem onde? Na nossa própria natureza.
a natureza humana caída por causa do pecado, que olha o que diz. E ele vai usar uma figura aqui muito interessante. Ele vai dizer, ó, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, a tentação, ela não vem de Deus, porque Deus jamais quer que seus filhos caiam. Deus não quer que seus filhos sejam tentados ao ponto de não resistir e caírem na sedução da tentação e morrer. Porque, olha o que ele diz, quando essa o atrai e seduz, então a cobiça depois de haver concebido dá à luz pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A morte é separação. Deus não quer que seus filhos sejam separados deles. Tanto é que nós vamos perceber que é o seguinte, na oração do Pai Nosso, o que Jesus nos ensina a orar? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, Deus nos ensina a orar para que a gente não caia em tentação. Para que a gente não caia realmente nisso que vai nos atrair, nos seduzir e então morrer. Ser atraído, atrapado. E a figura que ele vai usar aqui é interessante, é a figura da pesca. Ele vai usar, cada um é tentado pela sua própria cabeça, quando ela o atrai e seduz, ele vai tirar esse termo aqui da pesca. Essas palavras que ele vai usar é tirado da pescaria, quando já naquela época era comum a isca ser jogada, o peixe ali, né, sonso, pensando que era comida, vai e é tentado, desejando comer, e morde no anzol e ali ele é, então, atrapado por essa Erchanzol, por essa armadilha, e ele então é tirado do seu mundo das águas para a morte. E ele vai dizer, ele vai usar a ilustração aqui como se fosse uma doença, né? Como se fosse um vírus. Ó. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, dá à luz, é como se fosse uma gravidez, né? Dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Muitas vezes a tentação vem, isso não quer dizer que a gente vai pecar em todos os momentos, né? Como alguém já disse, interessante. Você não pode evitar que pássaros sobrevoem sua cabeça. Você não pode evitar que um pássaro sobrevoe sua cabeça. E, de fato, pássaros voam sobre nós não podemos evitar isso, só que nós podemos evitar que ele pouse em nossa cabeça e faça neles um ninho. Claro, ninguém vai deixar que um pássaro venha, fique aqui o tempo inteiro e faça dele um ninho. É a mesma coisa, essa ilustração é interessante. Você não pode evitar que tentações venham. Muitas vezes seu coração, né, seu coração muitas vezes é seduzido por promessas de alegria, por coisas que são sedutoras. Talvez pelo dinheiro. Alguns são tentados mais por dinheiro, outros são tentados na área sexual, outros são tentados na questão do trabalho, falta de trabalho, preguiça. Outros são tentados em falar mal dos outros, de falar problema com a língua, como ele vai tratar no capítulo 3 a respeito da língua. Outros são tentados na arrogância, na questão de ser arrogante, de não ter... Então, quer dizer, cada um tem uma fraqueza numa área. E aí, isso vai sendo, né, vai nos levando a isso. Por quê? Porque nós temos essa fraqueza. E aí, em concordância com isso, é interessante. Por que essa armadilha acontece? Jeremias, né? Eu gostaria de ler esse texto, é um texto bem conhecido. Enganoso é o coração do homem, Jeremias capítulo 17. Mas eu vou colocar lá no texto, né? Porque aí fica melhor, vou ler ele completo. Que ele diz assim, Jeremias 17, versículo 9. Deixa eu ver se eu só consigo encontrar aqui, porque eu não estou conseguindo. Jeremias 17, 9. É assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Meus irmãos, a nossa situação não é fácil, não. Às vezes a gente acha que nós não vamos cair na tentação.
Às vezes a gente acha que pode enfrentar as lutas, passar por alguns lugares e não ser tentado. Às vezes a gente acha que aquilo, eu consigo vencer isso com facilidade, mas gente, nós não podemos descuidar. A Bíblia diz claramente, enganoso é o coração do homem, é um processo. Olha, Paulo ele vai dizer assim, e agora nós vamos para o que Paulo escreve em Romanos 7, né? Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Olha a linguagem que Paulo está usando, como ela é muito parecida com a linguagem de Tiago. Aí a gente vê, como eu falei, às vezes a gente fala muito do contraste entre Tiago e Paulo, né? E tivemos até aqui falando sobre Lutero, como ele teve dificuldade de aceitar a epístola de Tiago, porque achava que Tiago não condizia com o que Paulo ensinava, mas veja que eles têm muita semelhança. Paulo fala também do pecado gerando a morte da mesma forma. Olha o que ele diz mais adiante. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Aí fica parecendo que a lei é que é promotora do pecado, é a lei que nos leva ao pecado, mas calma lá, olha o que ele diz, versículo 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Na verdade, o que acontece? O nosso coração ele já é um coração enganoso, como diz Jeremias, cheio de concupiscência, e que é seduzido, como diz Tiago. Então Tiago, Jeremias, Paulo sempre diz a mesma coisa, porque eles são profetas, homens de Deus. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então seu pecado leva à morte, é isso. A pessoa é seduzida e ela cai no pecado. A tentação, ela vem por causa do próprio coração humano, coração enganoso. E aquilo que era, olha, e o mandamento que me for para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Para a morte. Que terrível a situação do ser humano. Por isso que nós temos que vigiar sempre. Não é fácil viver neste mundo, porque a tentação é muito grande. O pecado nos leva à morte. E olha o que ele diz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mas o que é mais interessante é que, como o Tiago diz aqui, que uma vez tentado pela própria cobiça, e esta nos atrai e nos seduz, certo? Aí o que acontece? Nós temos uma certeza que, como Jesus nos ensinou que nós devemos orar para Deus nos livrar da tentação, Ele com certeza pode nos livrar. Como nós podemos saber disso? A própria palavra vai nos ensinar. E é o apóstolo Paulo que vai falar sobre isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Vejamos aí, meus irmãos, 1 Coríntios 10, 13. Olha o que vai dizer aqui o apóstolo Paulo aqui neste texto, 1 Coríntios 10, 13. Isso é muito uma promessa maravilhosa. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Ou seja, meus irmãos, a tentação vem. E é interessante que Paulo diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ele não diz que não vai permitir a tentação, ele vai permitir, não vai permitir que sejais tentados além das vossas forças, porque em alguns momentos vamos cair. Quando? Quando nós estivermos fragilizados. Quando nós, por exemplo, confiarmos em nós mesmos. Quando nós acreditarmos que nós temos a força em nós mesmos, que nós vamos vencer. Mas olha o que ele diz, ele vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Como é que nós podemos ser livres da tentação ou vencer a tentação? Na dependência de Deus. Assim como na provação nós precisamos vencer com perseverança,
passar pela provação, a tentação, nós precisamos passar por ela e também sermos aprovados e não cairmos no laço, para não morrermos, para não sermos afastados de Deus por causa do pecado da morte. E como que nós vencemos? Na dependência. O apóstolo Paulo, ele vai dizer algo maravilhoso. Ele vai dizer que ele foi provado duramente, né? E aí não podemos dizer se foi provado ou foi tentado, mas ele foi provado certamente. E ele tinha angústias na alma. Ele vai dizer o seguinte, que para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, quer dizer, ele estava sendo tentado a ser orgulhoso, soberbo. E Deus permitiu que ele passasse por provações. Por causa disso, ou seja, por causa daquela doença, aquela enfermidade, aquele espinho na carne, e que era enviado por Deus, mas era um mensageiro de Satanás, olha que coisa interessante. Ele orou 3 vezes, pediu ao Senhor para que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. O poder de Cristo, não o poder dele, não a capacidade dele. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou forte, aliás, quando sou fraco, então é que sou forte. Nós não devemos ser fortes por nós mesmos, porque é no meio da fraqueza. É quando nós realmente somos humildes e nos humilhamos perante Deus, buscamos a força, a sua graça, é que nós vencemos tanto as provações como as tentações. Agora, nós não podemos culpar a Deus. Nós vamos falar mais detalhadamente na próxima semana sobre essa questão, né, do bem e do mal, ou do mal neste mundo. Mas é interessante nós falarmos sobre isso, que as tentações são vencidas com a força do Senhor. Amém? Que Deus nos capacite a ter força, e a força vem dele. Vamos lá. Senhor Deus Pai, nós te louvamos, te agradecemos por todas as coisas. Peço que o teu Espírito Santo possa, em nome de Jesus Cristo, nos capacitar, nos fortalecer e nos livrar das tentações, para que a gente não venha cair e nem nos afastar do Senhor por causa dos nossos pecados. Purifica-nos, ó Pai, e nos ajude no meio das provas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e tenha uma ótima semana.